O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Estamos dando continuidade nesse Evangelho de São Mateus, aonde entramos no capítulo 13, onde Jesus vem contando diversas parábolas. No sábado passado, por causa da festa de São Tiago, então a leitura foi mudada por causa da festa. Mas no sábado foi lida a parábola. Se não tivesse a festa, iríamos ler essa parábola do joio e do trigo, que, na verdade, amanhã é a explicação dessa parábola. Então, só para relembrar um pouquinho, né? Depois vocês leem também, ali no capítulo 13 de São Mateus, um homem semeou a semente, que era o trigo, e teve um outro que semeou o joio. E os dois cresceram juntos e os agricultores perceberam e foram falar para o dono, né? Olha, então vamos destruir, vamos tirar o joio? E Jesus disse assim: não, deixa os dois crescerem juntos. Aí, nesse intervalo, entre uma parábola, entre o conto da parábola e a explicação, Jesus nos traz essa parábola aqui do reino dos céus e da mostarda, e essa parábola aqui também do fermento. É interessante, né? Entre o conto de uma parábola, a explicação de outra, no meio, Jesus vem com essa daqui, que nós acabamos de ouvir, né? O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, ela fica maior que todas as outras plantas. A mesma coisa ele fala do fermento. A mulher pega a farinha, 3 medidas de farinha, mistura com o fermento e ele vai contagiando e, de repente, ele leveda toda a massa fica grande. Ele transforma. Entre o conto e a explicação, ele fala isso aqui. E ele falou justamente o quê? Da semente que cresce. O joio e o trigo. Então, vamos entender agora, mais ou menos, o que é que Jesus está querendo nos dizer. A nossa fé, que é os primeiros passos que nós damos no caminho da nossa santidade, ela começa bem pequena. Você vê que
no reino natural, nesse mundo que nós estamos aí, as coisas elas não começam grandes. Elas sempre começam pequenas. Nós precisamos tomar muito cuidado quando as coisas já começam grandes. Isso aí é um monstro que vai dar um problema lá na frente. Tudo tem que começar bem pequenininho, bem pequeno. É uma coisa progressiva. Aí já chega tudo grandão assim, depois os elefantes brancos ficam aí, depois não sabem nem como fazer depois. Vai crescendo. Aí, imagina uma criança, né? Na barriga de uma mãe, vai lá o espermatozoide, pequenininho, se une com o óvulo, depois aquilo ele vai se transforma num feto, vai crescendo até se tornar um homem ou uma mulher. Uma mulher já não dá luz a uma pessoa grande, não tem como. Então veja, a nossa santidade, ela vai, para ela atingir o grau superior, tem que começar bem pequena. Ali, aquelas orações pequenas, uma leiturinha aqui e tal, e de repente nós vamos tendo conhecimento das coisas de Deus. E aí a transformação, né, vai acontecendo dentro de nós. A transformação também não acontece de uma hora para outra. Eu já falei aqui muitas vezes para vocês que eu me preocupo muito com essas pessoas que dizem que se converteram de uma hora para outra, né? De repente foi lá no encontro, agora eu estou convertido, já dá testemunho para todo mundo, e de repente chega lá na frente, a gente observa que aquela pessoa caiu de novo e já nem está caminhando mais. Tem que esperar o tempo passar para que tudo aquilo seja assimilado, para que Deus possa ir mostrando e transformando, para daqui sim a 20 ou 50 anos ele poder dar o testemunho dele. Você vê que os santos eles não ficavam dando testemunho da vida deles, não. O testemunho deles só vinha depois da morte, né? Por exemplo, uma Teresa d'Ávila, ela contou a história da vida dela, obrigada, porque o diretor espiritual dela pediu. E mesmo assim só foi divulgado depois que ela morreu. Santa Teresinha, a mesma coisa. Então, nós temos que esperar. Porque aí, aqui tem uma coisa. Assim como a vida espiritual, o caminho de santidade, ele pode crescer e deve crescer bem devagarinho. Também a maldade ela cresce bem devagar, tanto para um lado como para o outro. O que é que eu quero dizer? Perceba muito bem uma coisa. Em que fase da tua vida você está? Nesse caminho espiritual que você está passando, está vivendo. Tome muito cuidado, porque os ensinamentos errados podem entrar também sutilmente. Aí os ensinamentos errados vão entrando aos poucos. E aí você vai criando dúvidas e começa a achar que realmente aquilo que você está vivendo não está correto. E aí o joio, aquela sementinha ruim, começa a crescer dentro de você e vai se transformando até que você passe de um cristão para um pagão. O que precisa acontecer é, o pagão, ele tem que ir ouvindo, e as coisas vão entrando no coração dele, a fé dele vai crescendo, crescendo, crescendo. É esse fermento que está ali dentro dele também.
vai se transformando até que o pagão se transforme em cristão. Se transformando em cristão, ele vai se tornando santo na medida que o tempo vai passando, até ele ser coroado no céu, quando morrer e ficar diante de Deus. Como pode ser o contrário? Vou repetir. Aí o cristão, que já está na sua caminhada, aí entra uma coisinha hoje, entra uma coisinha amanhã, e aí a pessoa vai tirando, aí ela vai se transformando num pagão. Em vez de santo, se transforma num ateu, e depois vai ser coroado lá, não na eternidade, mas infelizmente no inferno, porque permitiu que as coisas erradas fossem entrando. E tudo acontece de forma bem sutil, aos poucos. Uma palavrinha hoje, outra amanhã. Tanto para o bem como para o mal. Uma palavrinha hoje, para o bem, cresce espiritualmente. Uma palavra errada, cresce para o lado errado. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que uma pessoa ela tenha o costume de rezar o terço todos os dias. E ela está ali se santificando, rezando o terço, tendo a compreensão das coisas, e já está caminhando para dar um passo maior na sua fé, na sua vida de santidade. Aí alguém vem e diz assim, para que rezar todo dia? Exagero da sua parte. Olha, eu não rezo todo dia. Eu rezo uma vez por semana, ou 3 vezes por semana. Olha, a pessoa que estava rezando todo dia, por causa dessa palavrinha, ela pode criar uma dúvida dentro dela, e ela poderá começar a dizer assim, realmente, eu acho que eu sou um exagerado. Aí ele vai diminuindo. De 7 dias, passa para 6. De 6, passa para 5. De 5, passa para 4. E vai diminuindo, diminuindo. E ela vai achando que ela está dando um passo correto. E ela está começando a dar um passo errado. Sutilmente, aos pouquinhos. Você está ali, você tem o costume de fazer meia hora de adoração, aí começa, não, exagerado, não sei para quê, faz 15 minutos, eu faço só 15. Aí de meia hora passa para 15, de 15 passa para 10, de 10, com pouco dia não está fazendo mais nada. Estão entendendo o que é que eu quero dizer? Que o reino dos céus, ele vai crescendo devagar no coração do homem, como o reino do inferno também vai crescendo bem devagarinho no coração do homem. Você precisa observar aonde a situação está acontecendo na tua vida. É o Espírito de Deus que está te guiando ou é o Espírito do mal que está te guiando? Aí a pessoa começa a ficar lendo coisas, doutrinas e ensinamentos errados. Ele já tinha uma caminhada e de repente começa a entrar um ensinamento, uma leitura que não é boa. Olha, eu vou dizer para você, se você não tem estrutura para ler determinadas coisas, então faz o seguinte, seja um covarde e não leia. Porque você sendo um covarde, você está sendo corajoso. Quantas pessoas que com essas histórias de estudo bíblico, de outras religiões aí, de outras seitas, aí vai ali aquele estudo bíblico, né? Aquela coisa bem bonita.
Aí a pessoa, nossa, mas o curso foi tão maravilhoso. Olha, eu nunca encontrei um curso assim tão bom na Igreja Católica. Olha, já começa. Ó. Nunca encontrei uma coisa tão boa assim na Igreja Católica. Começou. Como é que você vai buscar? Fora o que tem dentro. Aí aquele curso bíblico vai até chegar naqueles pontos que vai tirar você do caminho. Aí começa a falar de Maria. Aí vai lá, começa a falar da Eucaristia. Aí começa a falar do Papa. Aí começa a falar que todas as igrejas, todo mundo se salva. Jesus não veio fundar uma igreja. Aí vai regredindo. Quando pensa que não, a pessoa começa a dizer, aceitei Jesus como meu Salvador. E quando diz que aceitou Jesus como meu Salvador, é porque já está fora da igreja. Porque é um aceitar Jesus para dizer assim, estou fora, agora sim eu estou no caminho certo. Sutilmente vai crescendo e vai se perdendo. E para voltar é difícil, porque a cabeça ela vai sendo feita aos poucos, aos pouquinhos. Por isso que precisamos ser determinados, precisamos ser firmes, nós não podemos regredir, nós temos que crescer, ainda mais nesse mundo pluralista que nós vivemos hoje, aonde a verdade não existe mais. A verdade está dentro de mim, é o que eu penso, é o que eu digo. Aí eu vou aderindo a qualquer um que fala. Não, porque eu gostei. Não, eu gostei do que ele falou. As pessoas num curso, eles já acham que já são doutores. Num curso, já sai de lá doutor. Achando que agora sabe tudo. E que já está disposto a criticar isso e criticar aquilo, e falar isso e falar aquilo. Aí quando você pensa que não, já é um herege. Não está mais se confessando, vai na missa de vez em quando, com exceção desse tempo que nós estamos vivendo, então a gente tem sempre que abrir esse parênteses para dizer, com exceção desse tempo, mas quando esse tempo passar, tudo tem que voltar ao normal, fecha parênteses, então aí vai abandonando, e quando pensa que não, a pessoa diz assim, agora encontrei a verdade. Não, meu filho, você encontrou a mentira e você está indo na onda da mentira, porque não foi isso que a igreja ensinou. Não foi isso que os santos padres ensinaram. Não é isso que o catecismo ensina. Não é isso. E vai se colocando isso como se fosse uma verdade. Porque já foi crescendo, 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 e depois fica difícil. Meus irmãos, como é difícil ser cristão nos tempos de hoje, viu? É difícil. Se você não for determinado naquilo que a igreja sempre ensinou, cada hora aparece uma novidade, porque hoje nós vivemos de novidades, as pessoas gostam de novidades. Os jovens, eles gostam de novidade. Permanecer ali até o fim, não. E olha o que foi que Jesus falou, aquele que perseverar é permanecer na verdade até o fim, esse será salvo. Mas aquele que não permanece, porque cada hora é uma novidade que vai aparecendo, e as pessoas vão gostando das novidades. Até eu gosto de novidade. Como eu queria viver de novidades. Toda hora uma coisa nova eu queria. Mas no reino dos céus, meus irmãos, não acontece novidade. A palavra de Deus, ela é nova no sentido de ser atualizada
mas o conteúdo é sempre o mesmo. Por exemplo, esses dias, eu falei do celular, porque Jesus falou da semente. Então eu falei do celular, que dá para compreender melhor nos tempos que nós estamos vivendo, O agricultor vai entender da semente, mas para quem, nesse mundo moderno, onde o filho do agricultor só vive com o celular na mão, então eu tenho que falar do celular sem deixar de falar o conteúdo. Senão você traz uma novidade com um conteúdo novo. E não nos esqueçamos, meus irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. A verdade não muda. A verdade não tem como se questionar uma verdade. Na verdade, não existe novidade, é sempre a mesma. Jesus Cristo é a novidade. Por isso que Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Aí vai se colocando novidades que só atrapalha, que no início parece até ser uma coisa boa, mas que depois causa um prejuízo espiritual muito grande. Por quê? Foi aos pouquinhos que foi sendo semeado. Foi colocando aos poucos. Não, as coisas não serão colocadas de uma vez. Satanás, ele entende muito bem isso. Satanás entende muito bem isso. Ele nunca vai aparecer assim, Ele nunca vai trazer algo novo para todo mundo pegar de uma vez só. Ele vai trazendo aos pouquinhos. E vai batendo firme aos poucos. Até que a novidade dele, que não é novidade. O que vem do inferno não é novidade. Novidade só vem do céu. Mas a novidade, entendendo o que eu acabei de dizer, quando Deus diz, faça-se o homem, isso não vai mudar, dizendo que foi outro, que, sei lá, o macaco. Não, o homem veio do macaco. Não é, o homem veio de Deus, é criação de Deus. O macaco foi criado por Deus, o homem foi criado por Deus, o elefante foi criado por Deus, e é assim por diante. Não existe uma novidade de você achar que agora, um dia o elefante vai se transformar num homem, sabe lá o quê? Gente, não tem como. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Não tem como Deus transformar de um sêmen de um homem com um de um elefante, e ali nasceu uma pessoa, vai nascer um monstro, se é que vai nascer. Se é que vai nascer. Porque o do homem e o óvulo da mulher é o melhor que tem. Não tem como daqui voltar. É o melhor. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí vai entrando uma pesquisazinha, assim, aí vai, e depois inventam uma mentira, as pessoas acabam acreditando naquela mentira. Então tá ok. Que você entenda. Eu dei a paradinha para você pensar. Essa caminhada que você está regredindo, ou você está permanecendo e crescendo? Você está aderindo às novidades que não é a novidade? Ou você está permanecendo na novidade que é sempre Cristo e o que Ele ensinou? Porque o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo. Ela é bem pequenininha, ele joga. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando ela cresce, ela fica bem grande. Então, olha, eu posso ser grande como um santo, como eu posso me tornar grande como um pagão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
e a vossa Mãe Maria Santíssima.